Cidade do Vaticano, 13 de setembro de 1943. O som dos veículos de guerra ecoa pela Praça de São Pedro. Imagine, as tropas da SS cercando o perímetro do Vaticano. Os alimentos foram apreendidos, as rações reduzidas pela metade, os sistemas de correios cortados. E as linhas telefônicas para Roma foram grampeadas. Independentemente do cerco em curso, o Papa e a Cúria continuaram a governar a Igreja Católica no mundo todo. Pio XII afirmou que estava determinado a ficar em Roma, a menos que fosse tirado à força. Ele era uma peça essencial no palco do mundo. O Vaticano é um país, é um Estado. Mas Hitler tinha planos mais sinistros em mente. O próprio Adolf Hitler designa a Wolf uma missão secreta especial: sequestrar o Papa Pio XII. Eles conseguiriam isso usando uma das estratégias favoritas de Hitler: a enganação. Pegue uma companhia de homens da SS, os vista com uniformes italianos e, desse jeito, eles entrariam no Vaticano. Com o pontífice fora da Santa Sé, os nazistas poderiam então saquear os tesouros do Vaticano. Mas mais importante que isso, eles também teriam acesso a todos aqueles arquivos preciosos. Ele queria encontrar provas que mostrassem que os cristãos haviam usado violência contra os antigos habitantes da Alemanha. Isso não era apenas um ataque ao Papa como indivíduo, mas um ataque contra toda a Igreja Católica, pelo mundo inteiro. O eterno duelo entre o bem e o mal nunca seria mais intenso do que os eventos que seguiram a mais provocativa das missões secretas de Hitler: a Operação Rabat. A missão: sequestrar o Papa Pio XII. A data: outubro de 1943. Executado por Karl Wolff. Munique, 24 de março de 1972. No tribunal arquiepiscopal local, uma das personalidades mais infames da história está prestes a testemunhar mais uma vez. Karl Wolff foi um dos membros sêniores da SS a sobreviver à guerra. E certamente o principal agente da SS a testemunhar nos tribunais de Nuremberg. Desta vez, no entanto, em vez de responder por seus horríveis crimes de guerra, ele está lá para testemunhar em nome de outra figura histórica. Talvez até mais controversa do que ele próprio. O Papa Pio XII foi altamente criticado por não ser mais duro contra os nazistas e o Holocausto. Ele até foi acusado de ser pró-nazismo ou antissemita. A origem de grande parte dessa crítica foi a chamada Lenda Negra e o apelido dado a Pio XII de Papa de Hitler. É totalmente absurdo pensar nele como o Papa de Hitler. Ele nunca foi o Papa de Hitler. Ele sabia o perigo que Hitler representava. Ele lutou contra ele com todas as armas que tinha. E, acima de tudo, ele se dedicou a tentar salvar vidas humanas. Agora, o testemunho de Karl Wolff ajudará a limpar o nome do controverso Papa, revelando um dos segredos mais bem guardados da ocupação alemã da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O plano de deportar o Papa sob o pretexto de salvá-lo ficou conhecido como Operação Rabat. Bom, as operações especiais sempre precisam de um nome, o que pode ajudar a atingir seus objetivos. Então, Eugênio Pacelli, Pio XII. Sequestrá-lo teria sido completamente insano. Sim, porque foi uma ideia formulada por Hitler, só por capricho, porque ele estava com raiva, eu acho. Eu acho que tem razão. Ele ficou sabendo que Mussolini havia sido deposto, que os italianos estavam, na melhor das hipóteses, se tornando neutros. Eles não iriam mais apoiá-lo na guerra. Alemanha, 26 de julho de 1943. Hitler convoca seus homens de confiança do alto escalão e comando militar para uma reunião de emergência.
No dia anterior, Mussolini foi derrubado do poder e feito prisioneiro pelo novo governo. O novo governo, liderado pelo Marechal Badoglio, procurou romper sua aliança com os nazistas e entrar em um armistício com os aliados. Então Hitler queria lançar 4 operações. 3 para recuperar o controle da Itália e repelir o avanço dos aliados no Mediterrâneo. E a 4ª operação, a Operação Air, que visava libertar Mussolini em um ataque espetacular que se tornaria uma das missões secretas de Hitler mais bem-sucedidas. E além dessas operações, ele acrescentou uma 5ª missão, que depois de tomar Roma, eles deveriam capturar o Papa. Eles fariam isso usando uma das estratégias favoritas de Hitler, a enganação. Então, a ideia era que eles conseguissem uma companhia de homens da SS. Os vestissem com uniformes italianos tirados de prisioneiros de guerra e os fizessem carregar armas italianas. Desse jeito, teriam acesso ao Vaticano. E iriam parecer soldados italianos fazendo isso. Exatamente. Só não sei se iam conseguir falar italiano se fosse preciso. Eu não sei se pensaram nisso. Oficialmente, ele não disse que queria prender o Papa. Essa operação deveria ser apresentada como uma forma de basicamente salvá-lo dos riscos da guerra. Roma corria o risco de se tornar um palco de guerra com a aproximação dos aliados. E devemos dizer que, de fato, as bombas lançadas sobre Roma eram americanas, não alemãs. Uma bomba foi jogada no Vaticano, então também havia o risco de causar danos significativos. Então esse golpe alemão serviria, pelo menos, como pretexto para levar Pio XII embora e colocá-lo em segurança. O que isso poderia fazer, claro, era dar a Hitler acesso a saquear todos os tesouros do Vaticano. Mas havia um prêmio mais importante do que isso, que eram todos esses arquivos preciosos. Mas nem todo o alto comando ficaria feliz com esse plano. Sequestrar o Papa significava guerra total e o pior ataque possível contra a Igreja e a religião católica. O que os católicos alemães teriam dito? Muitos dos colaboradores de Hitler disseram que o próprio Wolf se lembra disso. Que era incerto como os católicos reagiriam em um momento em que o consentimento dos católicos era necessário. Como ministro da propaganda, Joseph Goebbels escreveu em seu diário: Ribbentrop e eu nos opusemos ao plano com maior ênfase devido ao efeito que nossas medidas teriam na opinião mundial. Goebbels conhecia Hitler muito bem. E ele sabia que a verdadeira razão, a verdadeira motivação para essa trama era, na verdade, baseada em uma espécie de rivalidade pessoal com Pio XII. E isso remonta a muito tempo, quando os dois homens, francamente, só poderiam ter sonhado que um dia se tornariam dois dos homens mais poderosos do mundo. O futuro Papa Pio XII nasceu como Eugênio Pacelli em Roma, Itália, em 2 de março de 1876. Eugênio Pacelli foi um sacerdote romano e diplomata da Cúria Romana que, a partir de 1917, quando recebeu a consagração como arcebispo, se tornou núncio primeiro em Munique e depois se mudou para Berlim. Enquanto estava em Munique, ele viu o nascimento do nazismo. Quando Adolf Hitler tentou tomar o poder com o fracassado golpe de Munique em 9 de novembro de 1923, já naquela época, ele havia anunciado o Movimento Nacional Socialista como uma ameaça anticatólica. Como Eugênio foi nomeado cardeal secretário de Estado no final de 1929, ele deixou a Alemanha para vir
para a Itália e retornar a Roma. Como secretário de Estado, Pacelli se esforçou para modernizar a imagem da Santa Sé no exterior. A imprensa americana lhe deu o apelido de O Cardeal Voador. Ele parece uma figura moderna, né? Sim, esse é claramente ele nos Estados Unidos, em algum tipo de turnê como secretário de Estado. E isso mostra que, além de um padre, ele também era um estadista. Durante esse período, o Vaticano frequentemente reagia contra a ideologia sombria que Pacelli viu emergir durante seus anos como núncio na Alemanha. Por exemplo, em 11 de outubro de 1930, o Jornal Oficial do Vaticano relatou uma ordem de excomunhão aos bispos alemães, a todos os católicos que se filiassem ao Partido Nazista. E esse pode ter sido um dos motivos da perseguição à Igreja pelo Terceiro Reich, depois que Hitler assumiu o poder em 1933. Com a Alemanha sob o domínio nazista, Pacelli intensificaria suas críticas. A Igreja nunca chegará a um acordo com os nazistas enquanto eles persistirem com essa filosofia racial. Pacelli nunca perdeu a chance de falar contra o que via como um tipo de nacionalismo de culto de Hitler. Um movimento que havia criado uma espécie de sistema de superstição pagã que Pacelli considerava completamente incompatível com o cristianismo. Então, como resultado, Pacelli era frequentemente alvo de propaganda nazista. Em 1937, Pacelli estaria envolvido em uma controversa carta encíclica, publicada pelo Papa Pio XI, que criticava a Alemanha por seus maus tratos aos cristãos na Alemanha. Ela é, até hoje, a única carta encíclica da Igreja Católica que foi escrita no original alemão. O texto foi escrito por dois cardeais alemães juntamente com Pacelli. E Pacelli escreveu as notas. Ela foi escrita em segredo, foi impressa em segredo e também circulou em segredo. Então foi distribuída por um canal de pessoas de confiança a todos os párocos alemães que deviam lê-la no mesmo dia, 12 de março de 1937. Na data que correspondia ao Domingo de Ramos, em todas as igrejas da Alemanha, de alguma forma, o regime nazista se deparou com a surpresa desse texto que não pôde controlar, que não pôde ler previamente. Operações assim nunca teriam sido bem-sucedidas novamente, porque Hitler também aumentaria seu controle sobre a Igreja Católica. Em 2 de março de 1939, no dia de seu aniversário de 63 anos, o cardeal Pacelli foi eleito e elevado a Papa Pio XII. Embora muitos esperassem que, como Papa, Pio XII fosse ainda mais duro contra Hitler e o nazismo, na verdade, ele moderou suas críticas, o que levou às alegações de que ele era pró-nazismo ou mesmo antissemita. O que não é exatamente verdade. Um exemplo foi o discurso de Natal de 1942, quando o Papa ousou denunciar a perseguição. Das centenas de milhares que, sem qualquer culpa própria, às vezes apenas em razão de sua nacionalidade ou raça, são marcados para a morte ou extinção progressiva. E é claro que a essa altura a relação entre o Hitler e o Papa havia deteriorado. Tinha muita tensão. O Ministério da Propaganda do Reich, comandado por Joseph Goebbels, chegou a imprimir 10 milhões de cópias de um panfleto atacando o Papa da época como pró-judeu. Esses dois homens eram inimigos ferozes, sabe? O Papa odiava Hitler, não apenas por sua desumanidade, mas também porque Hitler representava ameaça a toda a estrutura da Igreja Católica.
E Hitler, por sua vez, via o Papa como seu maior inimigo, porque ele era alguém contra quem ele teria que disputar de uma maneira muito rigorosa pelos corações e almas. Hitler queria ter o controle dessas pessoas. Devemos lembrar que é verdade que o Papa fala com a voz de 1 milhão de católicos, mas esses católicos estão divididos entre várias nações. Eles podem ter confrontos entre si e, às vezes, até estar envolvidos com ideologias belicistas. Um número tão grande de seguidores também poderia facilmente se tornar um risco potencial para Hitler e os esforços de guerra do Reich. O Papa não tinha um exército, mas tinha um exército de frades, padres, freiras, missionários e voluntários, espalhados por toda parte. Todas essas pessoas constituíam verdadeiramente legiões de trabalhadores a serviço do Papa, úteis para transmitir e repassar mensagens codificadas, mensagens secretas, que não podiam ser transmitidas pelo correio ou por diplomatas, porque senão seriam interceptadas. Mas o que está dentro do breviário de um padre ou uma folha dobrada na bolsa de uma freira dificilmente seria encontrado. 6 semanas depois, o Führer teria a chance de se livrar de seu rival. Em 10 de setembro de 1943, as tropas alemãs entraram em Roma, assumindo o controle da capital italiana. Tanto o rei italiano quanto o novo governo fugiram da cidade, a deixando-a à mercê dos nazistas. A ocupação de Roma foi realizada pela Operação Aleric. 2 dias depois, um comando de planadores da SS, comandado pelo notório oficial de inteligência Otto Skorzeny, retiraria Mussolini do cativeiro. Il Duce agora estava livre para recuperar o poder, como líder de um novo estado fantoche, estabelecido no norte da Itália, ocupado pelos nazistas, com a capital em Fasano, perto de Salò. E para garantir que o Mussolini obedecesse, Hitler contaria com o apoio de um de seus homens de maior confiança, Karl Wolff. Wolff era membro do Partido Nazista desde julho de 1931 e ingressou na SS apenas alguns meses depois. Graças a seus contatos no mundo bancário, ele subiria de escalão rapidamente até se tornar o oficial de ligação do Hitler. Em 13 de setembro de 1943, o telefone de Wolff tocou. Do outro lado da linha, seu superior Heinrich Himmler ordena que ele vá imediatamente se encontrar com o Führer. Mais tarde, Wolff foi ao encontro de Hitler. O Führer o nomeou líder supremo da polícia SS da recém-criada República Social Italiana, liderada pelo libertado Benito Mussolini. Depois disso, Hitler fez uma segunda oferta. Eu quero que você e suas tropas ocupem a cidade do Vaticano o mais rápido possível. Capture seus arquivos e tesouros de arte e leve o Papa e a Cúria para o norte. Eu não quero que ele caia nas mãos dos aliados ou que esteja sob a pressão e influência política deles. Wolff imediatamente percebeu que isso era loucura, mas ele não podia desobedecer ao Führer ou criticar uma ideia que viesse dele. Apesar de sua apreensão, Wolff encontra uma grande oportunidade para si mesmo. Karl Wolff tinha sido promovido dentro da SS, alto bastante para estar profundamente envolvido em todos os crimes contra a humanidade cometidos pela SS, incluindo, é claro, o Holocausto. Na verdade, o papel dele no transporte de judeus para campos de extermínio foi amplamente comprovado. Sob sua autoridade, Wolff assinou várias ordens e cartas incriminatórias, algumas delas assustadoras. Eu notei com particular prazer seu relato de que há 14 dias, um trem passa diariamente com membros do povo escolhido para Treblinka. Eu fiz contato com as agências participantes para que seja garantida uma implementação segura de toda a ação.
Então, se pudesse sabotar sua própria missão e obter uma bênção de Pio XII por salvar sua vida e, por extensão, a própria igreja, isso poderia ser muito útil para ele no caso de a Alemanha perder a guerra e de Wolff ser julgado por seus crimes de guerra. Então, o que ele fez? Ele ganhou tempo. Ele disse que a operação levaria de 4 a 6 semanas e, claramente, Hitler não ficou feliz. Mas não tinha como contradizer Wolff, porque não sabia exatamente quanto tempo a operação levaria em nível operacional. O que Wolff ainda não sabia era que naquele mesmo dia, e a 2.000 quilômetros mais ao sul, o líder da SS, Heinrich Himmler, emitiria uma ordem que aumentaria a pressão para realizar a Operação Rabat. Soldados alemães em trajes de batalha completos, armados com armas antitanque e submetralhadoras, de repente saltaram de caminhões militares e assumiram posições na Praça São Pedro, ao longo da fronteira com a cidade do Vaticano. De acordo com o relatório secreto da SS, a proteção da cidade-estado do Vaticano foi assumida pelas tropas alemãs. O Papa está agora mais perto de Himmler do que de Himmel. Himmel significa céu em alemão. Mas além desse tipo de trocadilho, o cerco ao Vaticano colocaria pressão em Wolff para cumprir a missão secreta que Hitler esperava dele. E se ele não conseguir cumpri-la, isso não apenas acabaria com seus próprios planos, provavelmente com a sua própria vida. E assim como precaução, o que Wolff tinha que fazer era preparar um plano de sequestro para o caso dele ter que ir até o fim. Wolff se mudou para a Itália no final de setembro de 1943. Antes de se estabelecer para assumir seu novo comando na capital recém-criada em Salò, ele fez uma parada de reconhecimento em Roma para se preparar para a missão secreta de Hitler. Como acontecia com muitas ordens de Hitler, nenhum documento oficial ou ultra-secreto foi encontrado sobre esse plano. A maior parte do que sabemos hoje foi tirada dos depoimentos daqueles que estiveram envolvidos na trama, assim como daqueles que a sabotaram. Nós também guardamos os documentos, como um relatório em particular do oficial federal de Como, Paolo Porta, que descrevia como o sequestro do Papa teria sido realizado operacionalmente. Então, foi um planejamento muito elaborado. O plano previa que soldados da divisão de cavalaria SS e Florian Geyer, disfarçados em uniformes italianos, invadissem o Vaticano protegidos pela noite. Então você teria visto um esquadrão de italianos entrando no Vaticano com violência e rompendo as defesas que o Vaticano tinha. Havia a guarda nobre papal, mas não a guarda suíça. E eles não tinham um contingente capaz de oferecer resistência séria. Algo como 2.000 homens fechando todas as saídas do Vaticano e depois ocupando a estação de rádio do Vaticano. E então, prenderiam o Papa e prenderiam todos seus cardeais. Em seguida, tropas da divisão Panzer de Hermann Göring invadiram o Vaticano para resgatar o pontífice. Mataram os homens disfarçados da SS, supondo que fossem assassinos italianos em vez de compatriotas da SS, sem nenhuma testemunha. O verdadeiro comando da SS então levaria o Papa resgatado e a Cúria para um local seguro. Eles os colocariam em carros e caminhões e os levariam para o norte antes que os italianos ou os aliados pudessem detê-los. E então a intenção era que esse tipo de coluna papal, por assim dizer, fosse acelerar o passo via Bozen e Munique até Liechtenstein. Enquanto isso, as tropas vasculhariam o Vaticano em busca de refugiados políticos, desertores alemães e judeus. E aqueles que não pudessem ser encontrados morreriam de fome. Com o Papa, a Cúria e os refugiados fora, não haveria ninguém para impedir um esquadrão especial de 50 especialistas de iniciar uma pilhagem dos tesouros, museus e bibliotecas do Vaticano. Um aspecto particular é que os agentes que fossem enviados ao Vaticano deveriam procurar tesouros que dizem respeito à Alemanha, como inscrições rúnicas ou qualquer coisa que estivesse de alguma forma relacionada às terras alemãs. Além de se livrar do Papa e pilhar a Santa Sé, os nazistas queriam destruir a Igreja Católica dentro da Alemanha, convertendo seus seguidores às ideologias pagãs do Reich. Martin Bormann, em particular,
estava interessado em provas que mostrassem que os cristãos haviam usado violência contra os antigos habitantes da Alemanha. Ele também estava ansioso para encontrar documentos recentes provando que o Vaticano, em aliança com a monarquia, planejou a destituição de Mussolini. Provavelmente Hitler considerou o Papa de alguma forma cúmplice da suposta traição da Itália e do governo de Badoglio. Para esta unidade especial de pilhagem, Wolff ordenou que o chefe da Gestapo na Itália começasse a recrutar homens na região do Tirol do Sul. Os tiroleses do Sul sabem um pouco de latim, um pouco de italiano e também de alemão. O plano de Wolff quase que certamente agradaria o Führer e provavelmente serviria a seus propósitos pessoais. Os nazistas poderiam ser vistos como heróis de toda a história, o que ia ajudá-los. E se o Papa acabasse sendo morto no processo, que pena. Era apenas dano colateral. A SS poderia dizer que fez o possível para salvá-lo, mas, bom, a bala que o matou era italiana. No entanto, se Pio XII acabasse sendo morto durante o resgate, o oficial da SS não poderia contar com a bênção do Papa caso mais tarde fosse julgado por seus crimes de guerra. Para salvar a vida do pontífice, Wolff teria que sabotar seu próprio plano. A melhor maneira que ele conseguiu pensar foi abordar os diplomatas do Reich no Vaticano e na Itália e fazer com que eles entrassem em contato com Hitler e o convencessem de que o Papa não tinha intenção de interferir na ocupação alemã. Rudolf Hahn, ex-embaixador do Reich em Roma, que estava sendo transferido para Salô, assim como Mulhausen, o novo cônsul em Roma, e o barão Ernst von Weizsäcker, o embaixador alemão no Vaticano, foram os diplomatas convocados. Wolff teve que quebrar seu voto de sigilo para descrever a ordem de Hitler. Mas ele sabia que eram diplomatas de carreira, sem profundas convicções nazistas, que provavelmente não aprovariam o plano. Na verdade, já existia uma história de subversão contra a liderança do Reich ligada a Hahn e a Mulhausen, porque eles estavam anteriormente baseados na Tunísia, onde eles ajudaram a salvar judeus da deportação, persuadindo um intendente da Força Aérea a relatar que não havia aviões suficientes disponíveis para levá-los para a Europa. O embaixador Hahn foi convocado à Toca do Lobo para discutir com Führer e seus principais funcionários os planos futuros para sua missão diplomática em Salô. O diplomata decidiu aproveitar essa reunião para mencionar o assunto do plano de sequestro. Imagine só o tipo de nó na garganta que Hahn deve ter sentido naquela hora. Ainda assim, ele mencionou o assunto e, no final, ele acrescentou com naturalidade que ouviu um boato que soldados nazistas logo invadiriam o Vaticano e sequestrariam o Papa. Então, o que Hahn fez foi, na verdade, começar a rir de toda a ideia. O Vaticano é nosso melhor aliado. Com a ajuda do Papa, poderíamos acalmar o espírito da população italiana e evitar ações hostis a nós. Quando ele terminou de falar, dava para ouvir um alfinete cair dentro daquela sala por algum tempo. Hahn lembrou mais tarde que o Bormann ficou vermelho de raiva quando o embaixador fez seu pedido. Mas como o próprio Hitler não reagiu, a maioria teve pouca disposição para expressar uma opinião que pudesse irritá-lo. A maioria dos homens de Hitler estavam céticos ao ataque, temendo a reação. E até o Himmler não tinha certeza. Hahn deixou a reunião esperando ter causado uma boa impressão, não apenas em Hitler, mas também entre a elite nazista. Ainda assim, nos dias seguintes, a situação no Vaticano não melhorou. Embora o Vaticano ainda fosse um microestado livre, ele foi tecnicamente sitiado pela Waffen-SS. Os alimentos foram apreendidos, as rações reduzidas pela metade, os sistemas de correios cortados e as linhas telefônicas para Roma foram grampeadas. Logo, a história chegaria à imprensa em diversos países, inclusive em nações consideradas neutras. Em 20 de setembro, um jornal sueco relatou: na Espanha e em Portugal, a população está de olho em Roma. E se algum poder ameaçasse o chefe da Igreja Católica, seria muito difícil para os governos permanecerem inativos. Entre os países neutros, Portugal e Espanha eram os principais parceiros comerciais do Reich, depois da Suíça. O país de onde veio a famosa Guarda do Papa.
Além disso, a Suécia era uma importante fornecedora de matérias-primas. Então, ver que o Reich estava ameaçando outro estado neutro poderia sair pela culatra. Então, o presidente Roosevelt declarou em 1º de outubro que a marcha dos aliados para o norte tinha o objetivo de liberar Roma, o Vaticano e o Papa. E assim, ao manter o Vaticano cercado, os alemães estavam, na verdade, dando uma oportunidade de ouro aos aliados de resgatar o Papa e também de pintar a imagem dos nazistas como vilões. Em 4 de outubro, o ministro das Relações Exteriores nazista Ribbentrop telegrafou a Weizsäcker ordenando que se aproximasse do Papa com a seguinte declaração. Reafirma-se que a soberania e a integridade territorial do Vaticano serão respeitadas e que as tropas alemãs em Roma se comportarão de acordo. O embaixador no Vaticano, Weizsäcker, foi mais esperto. Ele encaminhou informações sobre o plano de sequestro para Sefton Delmer, chefe da operação de inteligência britânica da Rádio Falsa. O que a Rádio Falsa fazia era produzir programas que supostamente se originaram de dentro da Alemanha, mas na verdade eram transmitidos de Londres. Então era uma rede totalmente falsificada que se passava por real, mas operada por membros da Boa Wehrmacht, alemães leais, dedicados à pátria, mas incomodados pelo autoritarismo fanático do nazismo. Em 7 de outubro de 1943, uma rede de rádio falsa fingindo ser a nova República Socialista Italiana transmitiu. Na Alemanha estão sendo preparados alojamentos para o Papa. Logo, essas ondas curtas da rádio falsa se transformariam em ondas de choque. No mesmo dia da transmissão, Wolff se encontrou com Hitler novamente no quartel-general do Führer, na Prússia Oriental. Ele fingiu estar surpreso com a notícia transmitida e aparentemente alertou Hitler de que isso poderia provocar o Papa a falar e causar alvoroço nas ruas de Roma e outras cidades italianas. A transmissão também chegou ao Vaticano. Em 9 de outubro, Pio XII pediu para se encontrar com Weizsäcker. O Papa disse ao embaixador do Reich que ouviu um boato de italianos sérios que haviam sido informados por um alemão de alto escalão. Pio XII afirmou que estava determinado a ficar em Roma, a menos que fosse tirado à força. Tem outro ponto que eu quero destacar, é que o Papa Pio XII sempre disse: se você me sequestrar, não fará diferença. E por quê? Simplesmente porque ele se tornaria um padre comum se fosse sequestrado. Pio XII havia escrito uma carta, um documento que provavelmente havia sido confiado ao patriarca de Lisboa. Devemos lembrar que Portugal, naquela época, era um país neutro, que não participou da guerra. E nesse documento estava escrito que caso o Papa tivesse sido deportado, os cardeais deveriam se sentir livres para se reunir em outro país, em um país neutro, e eleger um novo Papa, porque o antigo voltaria a ser o cardeal Pacelli. E isso significava que se Hitler tivesse capturado o Papa, ele não teria o Papa em suas mãos, mas apenas um cardeal. Nós temos que lembrar que antes de se tornar chefe da Igreja Católica, Pio XII teve uma carreira diplomática muito prolífica e ativa na Alemanha. E então ele tinha as mesmas habilidades de negociação que Weizsäcker. Pio XII não fez nenhuma menção ao embaixador alemão sobre seu plano reserva. Ele simplesmente perguntou por quanto tempo seus bispos deveriam manter as malas prontas. Weizsäcker respondeu que não sabia, mas pediu ao Papa que não provocasse o Hitler. Pio expressou a esperança de que o embaixador pudesse usar sua influência no assunto. Weizsäcker respondeu que poderia, mas apenas se Pio elogiasse publicamente o comportamento nazista. Pio XII afirmou que, se Berlim prometesse não tomar nenhuma ação hostil aos interesses do Vaticano no futuro, o Vaticano concordaria com o pedido do embaixador.
Enquanto isso, além das linhas inimigas, a notícia da transmissão falsa se espalhava rapidamente. Em 10 de outubro, um comentarista da BBC cita a transmissão falsa de Salô, que sugere que Pio poderia ser sequestrado. E, na verdade, vincula essa transmissão ao encontro do embaixador com o Papa no dia anterior. Embora Weizsäcker soubesse que a transmissão era falsa, ele tinha uma desculpa para telegrafar a Ribbentrop de que poderia ser aconselhável que o ministério negasse o relatório e, assim, comprometesse o Reich a não executar a trama. Mas o embaixador do Reich na Santa Sé teria suas esperanças evaporadas quando um novo telegrama chegasse de Berlim. Nenhuma negação pública dos rumores está prevista. Tudo o que restou para Wolff e seus conspiradores foi rezar para que Hitler nunca emitisse sua ordem de sequestrar o Papa. Mas em 16 de outubro de 1943, eles receberiam as piores notícias possíveis. A Gestapo em Roma começou a prender os judeus locais. Embora fosse uma comunidade relativamente pequena, de cerca de 8.000, era uma das mais antigas e respeitadas da Europa, desfrutando, segundo Himmler, de privilégios e de um status especial na cidade. A comunidade era bem desenvolvida e bem integrada com a população local. Na Itália, nunca houve perseguição real aos judeus. De verdade, nunca houve. E nunca houve ódio racial. A captura da comunidade judaica em Roma significou apenas más notícias para Wolff e seus aliados diplomáticos. Os conspiradores sabiam que Pio estava sob grande pressão dos aliados para falar publicamente e especificamente contra o genocídio. E embora até aquele momento ele tivesse se abstido de fazê-lo em outros lugares da Europa, ele se sentiria, segundo os conspiradores, compelido a condenar o genocídio publicamente se ocorresse em Roma. Basicamente, bem debaixo da sua janela. O que isso fez foi aumentar a pressão sobre os conspiradores, porque, além de interceder pelo Papa e pelo Vaticano, eles também teriam que tentar encontrar algum tipo de justificativa razoável para evitar a deportação de todos esses judeus romanos. Wolff já havia tomado medidas para garantir que houvesse poucos soldados da SS disponíveis para conduzir a operação, esperando que fosse ineficaz o bastante para passar despercebida ou não incomodasse o Papa. Mulhausen, o cônsul do Reich em Roma, também tentaria impedir a captura dos judeus enviando um telegrama comprometedor. O tenente-coronel Kappler recebeu ordens de Berlim para apreender os 8.000 residentes judeus de Roma e transportá-los para o norte da Itália, onde serão liquidados. Os nazistas queriam ter certeza de que nunca houve ordens escritas claras que pudessem servir como prova de seu assassinato em massa de civis. E assim, todas as comunicações e instruções escritas sobre o transporte ou a execução dos judeus foram feitas de forma codificada e em termos muito eufemísticos, como processados ou tratados ou a solução final. E palavras como executar ou então liquidar eram totalmente proibidas. Em entrevistas que deu após a guerra, Mulhausen afirma que usou deliberadamente a palavra proibida liquidar, na esperança de assustar seus superiores e fazê-los cancelar toda essa captura. No entanto, a ação de Mulhausen teve efeito reverso e desencadearia uma resposta dura de Berlim. De acordo com as instruções do Führer, os 8.000 residentes judeus de Roma devem ser transferidos como reféns para Mauthausen. O ministro das Relações Exteriores do Reich ordena que instruam Hahn e Mulhausen a não interferir neste assunto de jeito nenhum e deixá-lo para a SS. Talvez Wolff e seus conspiradores tenham rezado pelo milagre que ocorreu. Mas, de alguma forma, muitos judeus romanos pareciam simplesmente desaparecer no ar antes de poderem ser presos pela Gestapo. E este é o aspecto que afeta também as redes de assistência, os conventos que se abrem, os escritórios extraterritoriais do Vaticano que abrem suas portas e os conventos de clausura são abertos para acolher os judeus. Pio XII também ouviu falar
da ordem de prender os judeus e rapidamente abriu suas instituições para recebê-los como refugiados. Mas o pontífice não iria parar seus milagres por aí e ligou para seu secretário de Estado, o cardeal Malione. Pio XII ordenou que seu secretário de Estado convocasse o embaixador Weizsäcker com urgência e protestasse contra a ação. Quando Weizsäcker chegou para a reunião, ele disse que tentaria fazer algo pelos pobres judeus. O embaixador também perguntou: e o que a Santa Sé fará se as prisões continuarem? Malione respondeu: se nos encontrarmos em posições de protestar, contaremos com a ajuda de Deus pelas consequências. Basicamente isso. Tanto o cardeal quanto o barão Weizsäcker sabiam que poderiam ter chegado a um beco sem saída. O barão von Weizsäcker era alemão, mas não era nazista e não pertencia à SS. O barão, de fato, tentou falar com esses outros alemães da Gestapo que haviam realizado as prisões. Ele esperava poder fazer alguma coisa de forma diplomática. Algumas pessoas foram de fato libertadas, mas então os líderes da SS que realizaram as prisões disseram: barão, fique no seu lugar e fora disso. O Papa ainda tinha um último esforço em mente. O bispo austríaco Alois Rudal, ele era o reitor da Igreja Católica Alemã em Roma. E, francamente, era um renomado pró-nazista. Foi relatado que o próprio Papa instruiu um sobrinho de confiança a se encontrar com Rudal para pedir que ele pressionasse os alemães a suspender os ataques aos judeus em Roma. De acordo com o próprio Rudal, após essa reunião, ele escreveu uma carta ao governador militar encarregado de Roma para repassar a demanda papal, para interromper as capturas e para suspender quaisquer deportações planejadas. No interesse das boas relações que existiram até agora entre o Vaticano e o alto comando alemão, eu peço sinceramente que ordene a suspensão imediata dessas prisões em Roma e em seus arredores. A carta foi telegrafada para Berlim, seguida por um telegrama de Weizsäcker. Eu posso confirmar que isso representa a reação do Vaticano à deportação dos judeus de Roma. A propaganda inimiga no exterior certamente enxergará esse evento da mesma maneira. Enquanto os telégrafos chegavam a Ribbentrop, em Berlim, o general Wolff mais uma vez foi ver Hitler. E dessa vez ele conseguiu finalmente convencê-lo de que teria muita dificuldade em suprimir uma revolta na Itália, se o Papa fosse forçado a falar. Pio XII foi nomeado em relação à cidade de Roma durante os dramáticos acontecimentos de 43 e 44 como Defensor Divitatis, ou seja, defensor da cidade. Porque depois do armistício e depois da fuga do rei da família real, o Papa permaneceu em Roma, tomada pelos nazistas, e seguiu de fato como a única autoridade. Finalmente, Himmler ordenou que as prisões parassem e o Papa, que aparentemente estava preparado para coordenar publicamente as prisões, sentiu que não havia mais necessidade de fazê-lo. Com uma preocupação a menos em sua mente, Wolff continuaria adiando a missão secreta de Hitler. Wolff consegue chegar ao mês de dezembro sem ter feito nada. Em dezembro, como ele mesmo disse, ele conheceu Himmler e disse a ele que o plano era uma loucura, que a Alemanha estava perdendo e os aliados estavam ganhando terreno na Itália. Tempo e recursos não podiam ser desperdiçados em uma ação tão absurda. À medida que a guerra continuava e a sorte dos nazistas virava-se contra eles, o plano de sequestro parecia ter sido esquecido. Roma, 10 de maio de 1944. Em 10 de maio de 1944, Wolff se encontrou secretamente com Pio XII, que, ao saber do papel do general em ajudar a sabotar o plano de sequestro, sentiu que o homem devia ter alguma coisa de boa nele, apesar de sua origem e posição. Wolff garantiu ao Papa que tentaria frustrar qualquer nova trama contra ele. Karl Wolff não precisaria da bênção do Papa depois da guerra.
Ele usou essa situação como chance para virar um mocinho. É, exatamente. Se você quer ser o mocinho da Itália, você salva o Papa. Trabalho feito. Isso é muito cínico, mas inteligente. Bom, então, nesse caso, ele já tinha negociado com os americanos. Wolff passaria as últimas semanas da guerra na Suíça, negociando com o serviço secreto americano a capitulação de todas as forças de ocupação nazista sob seu comando na Itália. Essas negociações, juntamente com seu papel de testemunha de acusação nos julgamentos de Nuremberg, o manteriam longe de enfrentar a justiça para valer por quase 20 anos. Mas em 1964, ele seria julgado por seu envolvimento no transporte de judeus para Treblinka e condenado a 15 anos de prisão. Em 1971, após sofrer um ataque cardíaco, ele foi libertado. Ele viveu o suficiente para testemunhar uma última vez, a fim de limpar a reputação de um homem cuja vida ele pode ter salvado. Há muitos estudiosos que duvidam que esse plano tenha sido realmente concebido e até duvidam que essa carta tenha existido. E isso se deve principalmente a muitas inconsistências. Um exemplo é o fato de que a divisão Florian-Geyer estava lutando na frente oriental e então dificilmente ela seria usada na Itália. Acredito que Wolff depôs sob juramento para um caso de canonização. Talvez a memória dele não fosse a mais fiel. Talvez ele possa ter exagerado em seu papel de mocinho. Mas certamente nós sabemos que não há dúvidas de que Hitler pode ter considerado a existência de tal plano. A missão: sequestrar o Papa Pio XII. A data: outubro de 1943. O depoimento de Karl Wolff, o cerco nazista ao Vaticano, a libertação de Roma pelos aliados e a turbulência na Itália em 1943 fazem da Operação Rabat uma das mais controversas e enigmáticas missões secretas de Hitler. Aqueles encarregados de realizá-la acabariam se recusando a executá-la.